Composição do plano físico, etérico, astral e mental, e a origem do desdobramento. Já tínhamos falado algo num vídeo anterior, mas vamos primeiro especificar decididamente como você chega ao conhecimento disso. Primeiro, precisamos explicar uma coisa aqui. No corpo físico, mais especificamente no cérebro físico, temos uma área chamada lóbulo frontal, a parte da frente do cérebro. O que esse local é para o corpo físico, modulando comportamento, ou filtrando, ou dando diretiva, inclusive dos movimentos a tomar, o agir ou se conter, na alma, esse comando é dado pelo chakra Ajna, que também significa comando. Então, no corpo é lóbulo frontal, na alma é chakra frontal. Então vejam que há uma ligação. O que o lóbulo frontal é para o corpo, o chakra frontal é para a alma. Isso tem que ficar bem grafado e gravado nas nossas mentes para entender isso aqui que eu vou falar. E o que é mais inteligente entre corpo e alma? Veja que o corpo, ele não agride a alma. Por exemplo, você pode fazer uma tatuagem, ter inimigos conhecidos ou ocultos aqui e você não levar essa impressão para a alma. Uma doença também, por exemplo, a pessoa que está com dor, dorme e não sente a dor lá. Depois acorda decepcionado que a dor voltou. Inclusive uma dor de dente. Se você conseguir dormir, você não vai ter dentes lá para doer e nem mesmo, terminais nervosos para dar esse sinal. Porque são problemas de lugares diferentes, karmas diferentes. Temos karmas de alma e karmas de físico. Às vezes, cria-se uma bola de neve em que se junta dois tipos de karma. A alma, necessariamente, é mais inteligente, porque ela hospeda a mente. E é ela que agrava o corpo, ela que a molda, ela que a trouxe à vida. Criou, teceu, na verdade, uma nova roupagem que nasce aqui como corpo físico. A alma vem antes, o corpo vem depois. O corpo vai antes e a alma continua, permanece até certo tempo, porque o tempo é contado diferente de um lugar a outro. Na espiritualidade, o tempo é anacrônico, ele não pode ser datado, então é muito relativo. O que é desdobramento? Desdobramento a partir do primeiro momento, o que a ciência chama de Big Bang, o esoterismo chama de Manvantara, a explosão, o início, primeiro momento. E Freud ainda falava no pleroma, né, o início de todas as coisas, para onde tudo vai e tudo veio. Então vamos começar aqui sobre a composição, né? Antes devemos esclarecer as pessoas que tudo existe como desdobramento, ou seja, tudo que existe é um desdobramento. Tudo que tem estrutura e substanciação. Se nos deslocamos de um lugar, ele é um ambiente com composição. Observação, na verdade é o corpo que sai da sua distinta alma, com sua própria matéria. Então, aqui fica com um contexto subjetivo e a alma acaba ficando com um contexto místico. E na verdade tudo é matéria, mas com sutilezas ou coesões
de estrutura diferentes para poder caber uma coisa dentro da outra. Como, por exemplo, pode-se caber gás dentro de um líquido e pode caber líquido penetrando pelos poros de um sólido. Vamos lá. A composição do plano astral, por exemplo, é diferente do corpo físico e do plano físico. Plano físico é um nhoque, né? Carbono, hidrogênio, temos o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Por que eu vou explicar o argônio? Porque dentro do plano físico é o caos da juntação, é a grande festa. Então não podemos ter silêncio onde tudo está, todos estão. O carbono está representando o próprio plano físico. O hidrogênio está representando o plano etérico e a água. O carbono antes representa a própria Terra. O nitrogênio está fisicamente representando o fogo. O oxigênio está fisicamente representando o ar. E o argônio, o Akasha, esse azul que a gente vê no céu, que já é classificado com seu correspondente bioquímico. Então o ar está ligado ao mental, apesar de ele estar aqui. Pode ver que tudo que você emite de pensamento, de ondas de rádio através do próprio rádio, ondas de TV, imagem, internet e o contexto celular, é tudo pelo ar. O fogo é energia, está no meio ali para animar. Já tínhamos falado da água e da terra. Então, o que seria a composição desse plano incógnito que é o astral? O astral é constituído não só de emoções, porque ele é plano dos astros, onde foi moldados bem antes de existir astros físicos. Ele é preenchido com o quê? Que tipo de substância? Com o princípio etérico ou elementar do fogo. Tudo que é desenhado no plano astral é desenhado com fogo. Plano mental, ele é constituído de quê? Do princípio elementar ou etérico do ar. Pensar. Pesar e pensar é a mesma coisa, por isso que o pensamento ele está sempre comparando, pesando e medindo. Alto, feio, bonito, lindo, baixo, gordo, magro, longe, perto. Então tudo é moldado no plano mental com o princípio, não o ar, o princípio etérico do ar. No astral, tudo é pintado com fogo. Daí vem a tradição religiosa de fogo do inferno. Não é. É um corpo, inclusive, deixa eu dispensar aqui, inclusive quente. O corpo mental é, entre aspas, frio. Estamos falando, vamos dizer simbolicamente, né, dentro das sensações que se tem ao analisar esses contextos. Então, antes devemos salientar que todos os elementos só estão concentrados no plano físico, todos. Mas eles são os elementos grosseiros, não os princípios. Apesar que na Terra, para ter a Terra, ela é animada pelo princípio etérico da Terra. Porque a Terra não é sólida como conhecemos. Ok? Então, esse nhoque, que é o plano físico, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e argônio, ele é imutável, por enquanto. Da mesma forma que Atman, que é a sua outra ponta. É a outra ponta do novelo, onde ao contrário não há substância. É um vazio preenchido por luz.
E não é essa luz visível. Inclusive é uma luz escura, de tanta luz que se transforma em trevas. Onde não há nenhum problema. E aqui é o contrário, aqui estão todos os problemas, ou seja, coisas a se resolver com o quê? Com evolução, que é aquilo que vai juntar tudo de novo e tornar tudo Atman. Esse contraste deixa o plano físico ao contrário de Atman, mas ambos são imutáveis, por enquanto. Um tem todos os problemas, não tendo solução até desaparecerem para Laya. Sono do universo, recolhimento. Já Atman é a expansão, é o que faz surgir tudo. Não há nenhum problema, então não há de haver solução. Então os seres espirituais, eles não vê problema em nada. Se você falar de seus problemas, você não vai nem ser aceito no seu ambiente, porque contrasta, distorce a própria perfeição daquele meio sem problemas. Então, não tendo nenhum problema, não há de haver solução. Fora do plano físico, os planos são chamados de campos unificados. Não ao pé da letra, mas unificados porque contêm só um elemento, uno, uni, operando em um tempo e espaço. Por exemplo, plano astral, mesmo tendo zonas de primeira categoria ou baixa, do 0 ao 4º nível, é muito parecido com a vida física, ok? Com a vida urbana que a gente conhece. É todo constituído de ambiente de tempo. Vamos dizer, o tempo é o ambiente. Como eu já tinha falado, anacrônico, claro, não há como medi-lo. Tanto que às vezes a gente se encontra com pessoas, elas estão 20 anos mais novas. Como assim? Então, o plano astral ele está refletindo o passado, o mental é o futuro. Tanto é que o pensamento já vai tecendo a possibilidade, mas muitas vezes pessimista, que não vai dar certo, como é que vai ser a conta no fim do mês, meu problema, será que eu vou resolver? Já o astral não. Se ele se envolver com alguma coisa relacionada à emoção, que está lá até o 4º nível, aí ele se distrai, tira o foco, se identifica com uma pequena alegria, como as pessoas que bebem para esquecer problemas. Não vai passar o problema, mas a emoção ela cria uma camada, um esquema, que desvirtua aquilo que na verdade nunca saiu dali. É a questão do karma, né? Karma, por exemplo, né? Eu trabalho com reforma. A gente colocava uma pedra, a pedra não suportava o peso de uma van escolar, que era o veículo das pessoas. Aí trocávamos a pedra, acontecia de novo. Então, quer dizer, não adianta insistir nessa lei régia kármica quando você nasceu num local e o solo ele não é apropriado para construir. Então o karma não é pedra ruir e não ter solução a ponto do cliente, deixa assim mesmo porque não há mais solução, porque já foi muitas vezes trocado. Com o corpo físico é a mesma coisa. Chega uma hora que já não se troca mais, você tem que conceder aquilo ali em paz. Senão você vai criar um outro karma, que é o quê? Enlouquecer devido a. Então até o 4º nível nós ainda vemos muito urbanismo, parecido com a vida urbana daqui, e é constituído de um ambiente de tempo. Enquanto no plano mental, que já está saindo fora, já está no meio dos planos, meio em frequência, é formado apenas por espaço. Então você não vai ver o urbanismo, salvo nos primeiros 4 níveis, alguma coisa, alguma forma. Todos os seres lá são anaeróbicos, ou seja, tanto no astral como no mental. Eles não precisam de absorver ar ou respirar. Na verdade, eles só precisam absorver prana, que é um princípio atrás do ar, que não é o ar que conhecemos. Até é a causa do ar ser invisível.
O ar só é visível com outro elemento disperso em seu espaço, vamos dizer, como uma fumaça. O astral é composto do princípio etérico do fogo, Tattva Tejas, e a guna é Rajas. Sabe as três gunas da matéria? Tejas, Tamas, Rajas e Sattva. Mundo físico, mundo anímico e mundo espiritual. Já o mental é feito de princípio etérico do ar, chama Vayu em sânscrito. A guna também é Rajas, o azul. Enquanto o espiritual, ele é ainda abstrato, não conseguimos concebê-lo, e a guna é Sattva. Sattva é voz da verdade, como Tattva. O físico, ele é mantido pela guna tamas. O que seria guna? Vamos dizer que é eletromagnetismo. É o que sustenta. E a cor representante é o vermelho. A tríade superiora, regida por Sattva, é dourado. Tem a ver com ouro, tudo, naquilo de transformar chumbo em ouro, ou seja, a compreensão de Sattva entrar em tamas. Essas são as pontas, chumbo e ouro. Só que o ouro ele surge da combustão desacerbada do chumbo. E o chumbo se transforma em ouro. Se você perder todos os valores do ouro, ele se transforma de novo em chumbo. Esse trabalho ele pode ser ativo para frente ou retroativo para trás. É assim que se forma a matéria, mas sempre de cima para baixo. Então, por isso, para você estudar essas coisas, não brinque com Kundalini, ela é fogo. Ela é a mesma febre. Por que ela pode matar? Porque em vez dela se instalar nos chakras superiores, ela invade o cérebro e o queima, literalmente. E você morre. Agora, se você tem o chakra, você tem vamos dizer, um receptáculo para aquilo. E esse chakra não tendo karma, porque ainda não passamos pela vida espiritual nessa evolução, ela acaba parando nos chakras de karma. Daí, se ali tem um registro que você deve passar por algum processo de teste ou sofrimento, você pode até morrer, inclusive. Então, não brinque com isso. Eu muito brincava na antiguidade, em outras vidas também, e eu acabei sempre, podemos dizer assim, se dando mal. Foi, inclusive, fatal. Então não se brinca com isso, não se brinca com Kundalini. Então por isso que a gente começa de cima para baixo, ativando os chakras, como? Se concentrando neles, para que eles tenham abertura para tudo que vem de baixo ser filtrado aqui na testa. Aquilo que eu falei. O que o lóbulo frontal é para o corpo, por exemplo, é o que nos impede de andarmos nus na rua, né? Fazer sexo em público, urinar, em qualquer lugar, defecar como os animais. Então a gente tem essa vantagem evolutiva que é o lóbulo frontal. Sem ele, se alguém tiver uma lesão, por exemplo, esses que fazem abusos, estupros, pessoas realmente brutais, aqueles lá que colocaram pessoas nos corredores da morte, do gás e tudo mais, são pessoas que certamente tinham problema nessa área. Então, quem substitui? O cérebro reptiliano, aquele cérebro mais primitivo do ser humano. Então, vamos continuar. Num desdobramento, quanto mais distante em frequência do mundo físico, frequência, nós estamos falando de quilometragem, as formas vão desaparecendo gradualmente. Mas o desdobramento astral começou no terceiro dia da criação, com o surgimento do próprio plano astral. E o chakra solar é astral. E é dele que a maioria das pessoas sai para o sonho.
Quando esse astral está carregado de boa energia, emoções qualificadas, ele sai por cima, pela testa. Geralmente a gente sai rolando, sai por trás, sai pela frente, porque a gente está muito ainda numa evolução horizontal. Você começa a iluminar a alma, ela começa a tomar uma posição vertical, começa a ascender, isso em frequência. Então, quando que começou o desdobramento astral, por exemplo? Vamos perguntar também quando começou o desdobramento físico. O desdobramento físico não foi ali na mamãe. O desdobramento físico começa lá para trás, no primeiro ser humano que foi parido do plano astral, mental e etérico para cá. Eles teceram pai, mãe, vamos dizer assim, pai e mãe, mental, pai, astral, mãe, e mais um padrinho desse casamento, o etérico, tecem a boda de um corpo físico. Ele nasce aqui. Então, quando começou o desdobramento? Quando a primeira partícula física nasceu. Isso, desdobramento físico. Quando que começou o desdobramento astral? Fora quando ele surgiu, o mental também, desdobramento mental, surgiu a primeira partícula, já foi um desdobramento. Tudo que se manifesta é um desdobramento, é desdobrar, né? Tirar dobras, abrir, manifestar. Até para você ler uma carta, você desdobra a carta, daí você lê e entende. Começa a fazer um sentido. Mas no caso do desdobramento astral, ele começou quando a primeira matéria física dormiu ou morreu. E o desdobramento mental começou quando a primeira criatura começou a pensar. Os animais eles têm isso muito incipiente, não é para pesar e medir, a não ser para a caça, mas ele não consegue refletir sobre o que ele está medindo. Por isso somos diferentes, apesar de que os animais são nossa imagem e semelhança, e nós também acabamos sendo a deles. Então, esse desdobre físico também é como um sonho. O importante é deixarmos de sonhar, é despertar, ter um desdobramento lúcido no plano físico, no plano etérico, para ver os elementais, para entender os elementais, o que a gente está respirando, por que a gente precisa de alimento, o que tem no alimento, se a gente precisa respeitar o alimento, as plantas, os animais. O astral para entender as emoções até certo nível, que nem eu falei, porque depois do quarto nível é tudo estudo de astros, é quase um laboratório astronômico, onde os astros vêm em alto zoom, né? Não precisa você ir lá, as coisas vêm a você. E o mental para entender os pensamentos, quiçá a gente conseguisse acessar os arquivos acásticos, já é espiritual, e nós entender a causa de estarmos aqui. Causa de tudo, inclusive de termos um espírito, alma, corpo. Então, aqui também é um sonho, né? A possível inauguração do plano mental, astral, etérico e físico foi exatamente a necessidade do espírito entender as suas possibilidades, porque você, sendo espírito, como você aí, que é o corpo físico, eu já falei que espírito e matéria são imutáveis, eles não conseguem se reconhecer se não tiver algo fora o descrevendo, ok? O corpo não é o que controla a alma, o que controla o corpo é a alma. Entendam isso. O corpo não controla a alma. Se não está fazendo nada aqui pela alma, a não ser satisfazer desejos dessa alma. Mas o que controla o corpo é a alma. Tanto é que quando ela sai, você dorme, você não dirige, você não trabalha. Agora, a alma sem o corpo, ela continua trabalhando. Então percebo esses contrastes e que muita coisa, né, não foi nos ensinado de forma clara e verdadeira. Tem muita mentira, muita historinha para criança dormir,
né, e para entreter bois. E agora, para finalizar, por que não lembramos de nossos sonhos e de nossa vida física, inclusive, antes dos 3 anos de idade? Que antes dos 3 anos de idade, estamos no terceiro ano solar. Ainda estamos muito acássicos, muito espirituais. Então, da mesma forma que você se lançar agora num sono ou um quase morte, que você vai parar num mundo abstrato, o mundo da criança, onde ela vibra, você certamente vai acordar e não vai lembrar de nada. Você sabe que esteve num lugar, mas é tão abstrato que você não consegue descrever. Por isso que antes dos 3 anos de idade, você não lembra. Eu, por exemplo, meus desdobramentos, eu me lembro só dos 3 para cá. Por que o 3? Como temos os 49 subníveis do inconsciente, ou do consciente, uns falam uma coisa, outros falam outra, dentro da própria psicanálise, que não foi aprofundada misticamente, só cientificamente, o 3, o que seria? O terceiro dia da criação, onde começa o plano astral, começa a ter forma as coisas. Daí por isso que a partir dos 3 anos, representando essa cosmogênese, na antropogênese pessoal você começa a distinguir o mundo, as formas. E lá pelos 7 você começa a pensar, por isso você vai para a escola e te fazem engolir esse ensinamento acadêmico que possa que você não o use. Tem muita gente que é autodidata, por exemplo, o cidadão da roça, o rural. Os antigos também eram assim, apesar de observarem e acabarem descrevendo um conhecimento através da filosofia e da própria observação e acabar também gerando conhecimento, que é o Gupta Vidya. O Gupta Vidya ele foi criado, né, o primeiro conhecimento do mundo, através de observação e não ensinamentos. Então, acredito que falei tudo. Estudem, né, percebam, observem, sempre usem primeiro os chakras superiores, que como dizia o Dr. Motoyama, eles são essenciais porque eles não têm karma. Não adianta pegar, limpar a casa com pano sujo. Esse pano sujo, que estou dando como exemplo, é você pegar o lodo de baixo e tentar já colocar direto para o cérebro. Pode ser, inclusive, fatal. Paz e verencial.